Estamos começando nosso programa Psicologia e Arte aqui na Rede Evangelizar de Televisão. Eu, Ziza Fernandes, acompanhada por Adriana Poteschi e ao piano Janaíne Pavani. Hoje nós temos um convidado muito especial. Ele é advogado e professor e um homem brilhante. Francisco Escorcim, meu amigo Chico. Bem-vindo, Chico. Obrigado. Para uma Muito conversa bem especial no dia de hoje, né, Adriana? Isso mesmo, porque pelo que eu sei, o Chico estuda muito filosofia, não é? Estuda. O Chico estuda de tudo, Adriana. Meu Deus. E estaremos falando hoje sobre mentiras existenciais. Será que somos capazes de criar mentiras que nós mesmos acreditamos? Eu penso que sim. Um esposo traído por sua esposa pode pensar que isso se deu porque essa esposa não presta, porque não é digna de confiança. E talvez isso impeça de ver a verdade de que talvez ele não a amou como ela precisava ser amada e vice-versa. Uma esposa pode justificar a traição do marido da mesma forma, não reconhecendo que ela não se entregou, por exemplo, de corpo e alma na relação. Um filho pode justificar os seus problemas de álcool, droga, dizendo: eu não tive pai, meu pai foi ausente, meu pai nunca me amou. Isso talvez impeça de ver uma verdade muito importante, de que talvez o teu pai não tinha mesmo muita capacidade de amar, não, mas você tinha de amá-lo e você não o amou. Para a gente entender um pouco mais esse contexto de mentiras existenciais, nós vamos ver um VT de um filme bem especial. Blue Jasmine, foi dirigido pelo Woody Allen e nele teve uma indicação ao Oscar da atriz Cate Blanchett. Presta atenção, que daqui a pouco o Chico vai explicar um pouquinho mais e comentar um pouco mais esse filme pra gente. Blue Jasmine. So what do you think? I love it. You shouldn't spoil me so. Well, why not? Who else am I going to spoil? He met me at a party and swept me off my feet. I fell in love with the name Jasmine. You know, I have never been to San Francisco. I'll be staying with my sister. Jasmine, oh my God. Look at you. Your place is homey. Oh, the flight was bumpy. The food was awful. I mean, you'd think first class. I thought you were tapped out. I'm dead broke. Really, I mean, the government took everything. All I can say is you look great. Now who's lying? Is there anything you want that you don't have? Sweetheart, it's beautiful. When your sister had all that money, she wanted nothing to do with you. Now that she's broke, all of a sudden she's moving in. She's not just broke. She's all screwed up. Love, you know? You hear me? Excuse me, are you talking to me? Ginger told me all about you. One minute you're on top of the world, the next, guy turns out to be a crook. Well, how long are you planning on staying with Ginger? No one wants to get out of here as fast as I do. I'm sure this is a big come down from what you're used to. You'll be very happy to know that I lost every cent of my own money. Her husband was a slick operator. I was there a week. I knew the guy was hitting on a girlfriend. I can't. You choose losers because that's what you think you deserve, and that's why you'll never have a better life. She doesn't care about you. She's a phony. Can you please not fight in here? Don't think I can take it. For some reason, my Xanax isn't kicking in. Anxiety, nightmares, and a nervous breakdown. There's only so many traumas a person can withstand till they take to the streets and start screaming. Blue Jasmine, uma super indicação para a gente entender um pouco mais sobre esse tema mentiras existenciais. Deixa eu fazer uma correção. Cate Blanchett recebeu o Oscar de melhor atriz nesse filme. Chico, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar O aqui que, com que você. você fala para a gente de Blue Jasmine? Esse filme ele é bastante didático, me parece, para tratar desse tema das mentiras existenciais. Na verdade, o Woody Allen ele trata muito disso, nos relacionamentos humanos, principalmente. Esse filme ele é bastante didático, eu considero, porque a Cate Blanchett, primeiro, faz um papel, uma interpretação exuberante, né, e demonstra claramente essa distância entre uma mentira idealizada como a própria vida dela e a realidade da existência dela. Então, o filme ele se passa no presente e no passado, com cortes, para justificar mais ou menos o que está acontecendo com a vida dela. Ela era muito rica, casada com um homem muito rico, que idealizava aquela vida burguesa, então ela tinha a vida de uma socialite, vamos dizer assim, né? E ela está muito bem adaptada a esse papel. Para tanto, tudo que pudesse ferir essa imagem, ela evitava prestar atenção. Então, o marido dela traía ela 3x4, ela fingia que não via. O marido dela também era rico de maneira escusa, então ele tinha seus negócios fraudulentos, ela sabia, mas evitava. Bom, no fim das contas, o casamento terminou, não deu muito certo.
E o filme começa justamente já com ela saindo, né, caindo do salto e indo morar com a irmã, que tem uma condição financeira muito pior do que a dela. E o filme todo é ela justamente meio que conversando com ela mesma o tempo todo, no final das contas, né, num limiar quase de um problema patológico propriamente dito, porque ela fica o tempo todo tentando viver ainda naquela vida idealizada que ela vivia. E a realidade mesmo bate a porta o tempo todo e ela não deixa entrar. E por isso mesmo ela fica cada vez mais presa no mundo mental. Tem alguns momentos do filme que tem cenas espetaculares, quando ela consegue um novo pretendente também rico, e quando ela consegue que ele peça ela em casamento, ela tem a faltar o ar e eu queria que você gostasse de mim e você gostou. Como se ela não estivesse acreditando que aquilo pudesse acontecer na realidade. No final do filme, o filme não termina bem para ela, né, na história. O Woody Allen é todo açucarado, né, ele tem trilha sonora, ele tem um bom humor, então parece que não é uma tragédia que se passa na tela. Mas é uma tragédia propriamente dita, derivada de uma mentira existencial, quer dizer, ela sustenta a mentira idealizada lá para trás o tempo todo até o último instante, até o limite da loucura, até o momento em que não tem mais volta. Então é um filme muito bom para introduzir o tema e para a gente perceber as mentiras da nossa existência no dia a dia, porque não são mentiras grandes. É aquela mentira que você vê, que o teu marido está fazendo uma coisa errada, eu prefiro não olhar. Né? Às vezes é com um filho ou alguma outra coisa, e com isso você, vamos dizer assim, você vê a consequência dessas mentiras, até onde a coisa pode crescer e se tornar incontrolável para você mesmo, a ponto de você já não saber mais o que é a tua própria realidade, a sua própria vida. Sim. E o limiar entre a loucura realmente é uma linha muito tênue. Talvez seria o que nós separávamos até 1994, antes do DSM-4, que é o Manual de Classificação de Transtornos Mentais, né? Seria o que a gente talvez diria de neurose e psicose. Então, tinha essa diferenciação. Tanto que até Jung dizia, somos neuróticos. Tinha uma professora minha que dizia, somos neuróticos, graças a Deus, poderíamos ser psicóticos. Então, é isso que atualmente a medicina não vai usar mais esse termo como neurose, devido a várias nuances da classificação das doenças e transtornos mentais. Mas essa mentira, ela pode sim fazer parte do nosso cotidiano, pode não levar a uma loucura. Mas pode mudar a trajetória de sua vida. Perigo, né? Super perigoso. Conheço uma pessoa que o marido inventou toda uma história de uma promoção numa empresa com horários malucos e nisso tudo constituiu uma nova família. E a prioridade é essa outra família com novos filhos. Conclusão, os filhos já cresceram. No Natal e no Ano Novo ele está sempre nessa empresa. E a pessoa continua preferindo acreditar que depois da aposentadoria as coisas vão mudar. Eu fico com medo quando a aposentadoria chegar e falta pouquíssimos anos e saber qual é a mentira que os dois vão inventar, porque ali a gente não sabe quem é o mais patológico. Quem está mentindo mais um para o outro. Quem está mentindo mais um para o outro. A coisa começa simples, né? E aí sai do controle. Porque tem aquelas mentiras do dia a dia que todo mundo se justifica, né? Liga o atendente do telemarketing, né? Querendo falar com você. Né? Então, há uma série de mentiras que você pode, né? Não, eu faleceu, qualquer coisa assim. São mentiras brancas, vamos chamar assim, né? O problema é quando você começa a usar isso de uma maneira sistemática e você perde, você esquece que você mente o tempo todo, no final das contas. E a mentira começa a ser um modo de vida, né? Nas pequenas coisas. Aí quando chega na hora do pega pra capar, quando você está num relacionamento, por exemplo, e você tem que ter uma conversa franca e séria, é quase irresistível você não usar da mentira para se defender, né? Às vezes numa coisa muito, muito básica. No trabalho, você chega tarde, você conta uma historinha qualquer, aos poucos vai acostumando e você vai pavimentando uma realidade em que a mentira começa a te trazer certos benefícios. Aí, para você sair dessa mentirinha para uma maior, não demora muito também. O problema não é nem tanta mentira, o problema é você não confessar para você mesmo que você está mentindo. É a mentira para você mesmo, que é por onde a coisa começa a se complicar. Mas é muito complicado, porque realmente a gente acredita na mentira que a gente inventa. Com certeza, com toda certeza. Aquele exemplo que eu citei no começo do programa, do filho que se envolveu com drogas, teoricamente, por achar que era ausência de pai, etc. Em processo terapêutico, ele foi lembrando de cenas onde o pai caminhava em direção a ele e ele, de 2 aninhos, virava de costas para o pai porque queria ir para o colo da mamãe. Quando esse paciente caiu em si, sabe, desmontar de uma hora para outra aquela mentira de que meu pai não me amou, meu pai foi ausente, por isso eu uso drogas, por isso eu perdi a minha vida, é desesperador. A pessoa entra ali num choro, numa catarse, e aí começam a vir as cenas de toda a vida onde esse pai se embuscou o amor do filho,
Mas o filho virava as costas porque gostava mais da mãe. É como se a pessoa estivesse num filme e de repente o filme mudou O filme completamente. mudou completamente. E ele já não sabe nem se orientar direito, né? Então ele não é, esse paciente não é louco, ele não é psicótico, é usuário de drogas ainda, entre aspas, brandas, embora não existe droga branda ao meu ponto de vista, não é? Sim. Mas a vida dele tomou realmente uma outra trajetória depois em que ele se deu conta da verdade dele. Do e dá próprio conta, pai. inclusive, da culpa, né, de não ter amado esse pai. Exato. É uma terapia psicológica tem na base estrutural dela justamente essa procura dessa verdade que liberta o paciente. Mas aí você tem um problema, né? Porque você liberta e aí? Né? O que você faz com isso? E o pai desse paciente era falecido. Você faz com isso? E o pai desse paciente era falecido, sabe? Então não tinha mais muito o que recuperar. Teve um outro paciente em que ele também, numa situação de reconhecer que errava quanto à mãe, e viu isso em terapia, a partir das técnicas, uma semana depois ele me liga desesperado, assim, ele só chorava no telefone e dizia assim, doutora, não deu mais tempo, doutora, não deu mais tempo. E uma semana depois essa mãe morre. Então eu digo para os pacientes, não espera nem para a semana que vem, sabe? Faz o quanto quanto antes. antes, às vezes não dá tempo mesmo. Até porque ele pode inventar uma mentira mais complexa ainda, porque ele não consegue lidar com essa. Né? Em uma semana ele vai que ele inventa uma outra mentira. Não era bem assim e tal. E aí uma a vida... cilada para si próprio o tempo inteiro. O tempo todo. E, de certo modo, a filosofia em si, ela nasce assim. Né? Sócrates, que é o pai da filosofia, né? A gente só conhece Sócrates porque Platão escreveu os diálogos do Sócrates, senão a gente nem saberia o que ele tinha feito. Todos os diálogos socráticos, não importa o tema, a postura de Sócrates é sempre, mas do que vocês estão falando mesmo? Né? Então, fala de justiça, fala de neurose, por exemplo, mas o que vocês estão falando por neurose? O que vocês estão querendo dizer com isso? E as pessoas vão se dando conta que elas não sabem exatamente do que estão falando, elas estão falando do que os outros estão falando. E aí, naquilo, você vai percebendo que, de repente, as tuas crenças, a tua própria existência está fundada em bases muito frágeis. Né? Então, Sócrates ele é um filósofo moral por excelência, é a busca da verdade. Por isso que ele diz, só sei que nada sei. Porque essa é uma verdade que ele tem na mão para partir. Acho que essa é uma grande verdade. É uma grande verdade. E a psicologia, hoje em dia, ela não deixa de ser uma filosofia socrática em alguma medida. Muitas linhas, né? Sim. Talvez a maioria das linhas. Ela é estrutural. É a estrutura de um confessionário né? na Igreja Católica. Foi feito para isso, para você justamente se reconciliar com a verdade da tua própria existência no final das contas. Mas é preciso confessar essa verdade antes de mais nada. Antes é de a única padre, cura, né? Parece, né, para mentira. Não há. Eu acredito que não há nenhuma outra possibilidade de você escapar disso. Porque a estrutura da mentira, eu trabalho como professor, eu trabalho muito com literatura. Certo. Então, normalmente trabalhando, e a gente percebe isso com os alunos, você tem sempre uma estrutura de um livro, você tem um personagem, ou vários personagens, não importa, mas você tem um personagem que não se costuma considerar personagem, que é o próprio narrador da história. O narrador também é uma invenção do autor. Não se confundem, são pessoas diferentes. Sim. Chico, tem situações na vida que a gente precisa ter muito claro a diferença entre mentir e executar um papel. Porque hoje nós estamos aqui trabalhando, tem um papel a ser desempenhado. É mentira o que nós estamos fazendo? E não é, vamos dizer assim, né? É uma mentira controlada, porque você não pode se mostrar por inteiro. Né? Eu tenho, por exemplo, eu trabalho como advogado e como professor. Eu não posso agir enquanto professor, como um advogado, e como advogado, enquanto um professor. Eu não estou ali para ensinar um juiz, estou ali para convencê-lo que o meu cliente tem razão naquilo que nós estamos discutindo. É um papel que eu preciso interpretar, evidentemente, né, que faz parte da minha pessoa, né, mas não é o meu eu, propriamente dito. O que eu costumo utilizar com os alunos partindo da literatura, dessa uma analogia com a literatura, é que nós somos personagens da nossa própria vida. Né? Então, cada momento você está vivendo uma situação que a própria situação exige que você se comporte desta ou daquela maneira. Um papel diferente. Um papel diferente. Né? Lembra outro dia que eu dizia para ti assim, eu não vejo a hora de ser eu aqui? É mais ou menos isso, porque o programa é bebê, está nascendo, estamos construindo, mas como é bom quando a gente conseguir sair talvez um pouco do papel e de repente a gente conseguir se mostrar. Onde você consegue... Ou exercer o papel com maturidade e ajuste também. Exatamente. Porque pensa, um ator vive uma vida que não é dele, tem que viver direitinho, e um bom diretor percebe que não está mal elaborado, mal executado, porque está mentira esse seu papel. É interessante, assim, não é simples isso aí. E há casos no qual o ator, ele, de tal modo, veste o papel que ele meio até enlouquece. Né? Tem casos, né? Tem um ator inglês, não vou me lembrar o nome, que fez
o Sherlock Holmes de tal modo, tão bem, que o Sherlock Holmes só pode ser daquele jeito, né, para quem leu. E o ator acreditou nisso também. Né? Fora do ar, ele ficava daquele jeito. Né? Um comediante muito famoso, o Peter Sellers, do Pantera Cor-de-Rosa, dentre outros grandes filmes, tem um filme que foi feito com a biografia dele, que é A Vida e Morte do Peter Sellers, onde você vê nitidamente que naqueles períodos em que ele está filmando e ele tem um personagem, ele é aquele personagem. Se ele não tem nenhum filme, ele não sabe quem ele é. Nós estamos aí já num Aí já limite. é um desequilíbrio, Ajude né? a lembrar o Já é um nome desequilíbrio. do ator do Tropa de Elite. A esposa, numa Wagner Moura? entrevista... Wagner Moura. Ele é o Tropa de Elite? O Capitão Nascimento. Isso, né? isso, Capitão Nascimento, exatamente. A esposa dele disse que nos períodos de gravação, ela não suportava ele, que não via a hora dele terminar exatamente esse papel, porque acabava levando para casa um pouco muito desse exigente. papel. Quanto mais intenso é o papel, Sim. mais difícil ter essa consciência profunda da realidade e da arte, né? Porque do que se está ele, sendo o ator desempenhado. trabalha com a mentira. Né? Então, Pois é. ele está em contato direto com os riscos dela. É mesmo. Quando a gente fala da coisa do personagem, nós somos personagens o dia todo, tem um momento em que você não é, digamos, um personagem, que é a hora que você é o narrador da sua própria história. Num livro de literatura, o narrador não se confunde com o autor, ele também é um personagem construído. É o personagem que está contando todas as histórias. É o que a gente faz quando a gente faz um exame de consciência, quando você está no momento de, o que está acontecendo com a minha vida, etc. e tal. Nessa hora, você também é um personagem. Você é um narrador daquela história. E o narrador pode falseá-lo o quanto quiser, no final das contas. Né? Então, você não tem defesa contra a mentira, porque você pode inventar que mentira, você está livre para inventar o que você bem entende. A única saída, que é isso que eu falo para meus alunos, eu falo assim, olha, até o narrador você pode ser, agora tente ser o autor da sua própria história. Decida quando que você nasce, em que família você nasce, o país, a escola e tal. Você não tem nenhum controle. No final das contas, ou você, o narrador, olha para o autor e pergunta, afinal de contas, o que está acontecendo? De onde você me tirou? De onde que eu vim? Por que eu estou aqui? Pão que eu tô, pão que eu vou. Ou essa é uma conversa com o autor da história, ou você vai estar mentindo em algum momento, porque você vai estar acreditando que é o próprio autor da história. Então, para o ator, é muito complicado, porque ele está o tempo todo vestindo um papel e ele é aquilo, vestir papel. Muito bem, Chico. Preciso te cortar um pouquinho. Por favor. Mas eu preciso dizer para você que está nos ouvindo, esse programa não terá sentido se você que está nos ouvindo não parar agora e pensar, qual é a minha mentira? Nós estamos aqui por vocês, viu? Espero você daqui a pouquinho, quem sabe já com a resposta sua. Até breve. Bem nos teus braços quero estar, me refazer diante das pedras lançadas. Não quis errar nem acertar, eu quis somente te encontrar nas portas que eu bati. A cada dia que eu viver, eu vou tentar reconhecer a estrada certa. Tua verdade quero amar, pagar o preço por pensar e ser sincera. Foi devagar que eu te vi, num vulto meu eu te perdi, te procurei, me distraí comigo mesma. Já não é mais o meu lugar, hoje já sei por onde andar. Eu vou buscando devagar teus passos na longa estrada. Mas se eu me achar sem ver a ti, não me levará a nada. Se eu me perder sem ser em ti, não me valerá de nada. Se eu me achar sem ver a ti, não me levará a nada. Se eu me perder sem ser em ti, não me valerá de nada.
você? Já se achou? Qual é a sua mentira? Se não se achou, você está na Rede Evangelizar de televisão. Voltando ao programa Psicologia e Arte. Hoje com o nosso convidado Francisco, estamos falando justamente sobre as nossas mentiras, mentira existencial. Então, com certeza, Francisco, você deve ter ouvido falar no livro Vermelho de Jung, que foi lançado recentemente. Um livro que ficou trancado num cofre em Zurique até pouco tempo atrás. É interessante porque esse livro não foi editado antes, Isa, e até tem uma carta de uma colega dele, Catherine, que foi uma das primeiras pessoas que trouxe a visão de Jung para os Estados Unidos, em que ela dizia assim, Jung, o que você experimentou poderia ser considerado como pura maluquice, né, se fosse publicada. E Jung diz que fracassaria enquanto cientista e enquanto ser humano, se esse livro fosse publicado. Por quê? Porque ele escreve ali as coisas que ele vivenciava. Tanto é, Ziza, que Catherine sugeriu para Jung que então escrevesse e colocasse o título de Poesia e Verdade, para que o bom entendedor fizesse a crítica e a análise que quisesse fazer a respeito do livro. Jung se recusa a colocar esse título, dizendo não, o que eu vivenciei é verdade. E ele tem momentos assim fantásticos de intimidade com o divino, com o transcendente, que realmente talvez ele teria sido considerado mesmo louco. Ou nós poderíamos comparar essa obra talvez com Confissões de Santo Agostinho, de tão profundo que é essa vivência. Francisco, eu gostaria que você nos colocasse qual é a visão que você tem da ciência e o que a ciência tem feito com esses conteúdos que são tão verdadeiros e não são só poesia. Como você vê, Chico, essa questão da ciência e o que a ciência tem feito com essa vivência tão real existencial? Isso do Jung é uma maravilha que esse tipo de coisa seja publicada. Porque quando ele diz que tudo é verdade, algo que a gente esquece é que a mentira ela também é uma verdade enquanto algo que existiu. Né? Você contou, a tua existência ela é inteiramente uma verdade. E o cientista, quando ele está trabalhando em busca da verdade, ele vai parte de possibilidades, possíveis verdades. E ele vai investigando e chegando a certas conclusões. Quando temos um lançamento como esse do livro do Jung, e você percebe o quanto ele tateia em busca da verdade, o quanto ele não sabe, às vezes, com o que ele está realmente lidando, e a própria experiência dele enquanto pessoa, né? O que ele está sentindo com aquilo, as experiências que ele tem, então, com o transcendente, isso faz parte do processo. Nós estamos acostumados a ver a ciência como uma espécie de produto final, uma tese provada, confirmada, constatada, mas boa parte da nossa experiência não é medida, né? Com isso. Eu acredito, e é algo que eu estudo bastante, eu acredito que em termos de ciência a gente vive o que a gente chamaria antigamente de neurose, uma neurose meio que coletiva, e que daria para colocar a partir de Descartes, né, na filosofia. Não porque Descartes fez isso ou fez aquilo, estou falando daquilo que foi, digamos assim, culturalmente conhecido e como a coisa se estruturou na sociedade e na cultura. Então, o Descartes tem aquela famosa frase, né, penso, logo existo, que é uma mentira. Porque se você não existisse, você não pensaria. Né? Quem conhece Descartes sabe que ele não está mentindo, ele está usando aquilo como um método, né, da dúvida metódica. Mas quando entra na cultura, entendeu? E isso acabou formatando todo um período da modernidade, que fica o fundamento da sua existência no seu eu subjetivo. Se eu penso, eu chego na existência. E a ciência acaba sendo um desenvolvimento muito disso. A nossa capacidade mental de medir, de descobrir as coisas, e isso passa a ser uma verdade, isso existe. E a gente chega aí a um ponto meio limite em termos de ciência, nos últimos 30, 40 anos, eu me lembro bem, dei uma aula disso inclusive, na década de 70 saiu um estudo onde o ovo era um negócio terrível, matava as pessoas em pouco consumo. Morri, não sei, Chico. E não se sabia. Né? Na década de 90 descobriram que não, o ovo faz muito bem, é preciso comer o ovo também. Né? Dá para você usar cigarro, tomate, chocolate, vinho, uma série de outras coisas. Mas isso não pode ter uma autoridade na sua própria vida só porque a ciência falou. Quando você vai no médico, você vai fazer uma consulta ao médico. O médico não manda na sua vida. Se você não quiser tomar os remédios, você não toma. Então, quando você para de comer ovo num dia e volta a comer no dia seguinte, porque saiu na Veja, saiu na Folha de São Paulo, saiu porque a ciência mandou, o William Bonner falou no Jornal Nacional,
você já não está mais no controle da sua vida. Você está vivendo em função de uma verdade que é provisória, porque a ciência vai se... Que não é sua, que não é vem sua. da confissão, que não vem da descoberta interior. E como é que as pessoas... Como é que você pode, então, acreditar tanto nisso? Deriva muito dessa neurose, você acreditar muito nesse... Eu penso, logo existo. Né? Aquilo que você está pensando, aquilo que você está sentindo é a verdade toda, no final das contas. É como se você emprestasse seu pensamento para várias pessoas, é isso? E aí Exato, você vive exato. conforme... E mente que você está pensando, estudando todos eles, mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Né? E aí a coisa acaba, no final das contas, uma espécie de consenso. Se você tem um consenso científico a respeito de determinado tema, ainda que ele seja mentira, essa é a única verdade que temos. Né? Que penso, logo existe, e se muita gente está pensando a mesma coisa, isso deve ser verdade. Né? E dificilmente você coloca isso em questão. Tem um filósofo atual chamado Peter Crift, que ele tem uma série de livrinhos pequenos, onde ele faz Sócrates encontra Descartes, Sócrates encontra Kant, Sócrates encontra Hume, que interessante. na qual o Sócrates vai fazer exatamente o que ele fazia lá. Chega para o Descartes e fala assim, espera lá, você pensa, logo existe? Como assim? Né? E de onde surgiu o pensamento? Que né? mesmo você está falando? Do que você está falando? É um livro muito interessante, um livro de filosofia bastante didático e vai mostrando um pouco dessa neurose, né? Que a própria filosofia se meteu e tudo mais, e que a gente está vivendo, de certo modo, acho que meio que os seus estertores. Acho que não dá para sustentar muito mais tempo isso. Agora, Chico, quando a gente trafega um pouco na filosofia, pode ficar um pouco distante, né, da realidade de quem está conosco agora no programa. Então, eu queria que você fosse bem didático na resposta com a gente e nos dissesse como uma pequena mentira pode alterar a vida de uma pessoa. Bom, as possibilidades são imensas, infinitas. Mas imensas. começa. Mas dá. Não precisa ser grande coisa, não. Pode ser como o exemplo que a própria Adriana colocou. Quer dizer, você tem ali um problema com seu pai, por exemplo, você não conversa com ele, você não fala, e o seu pai, ele tenta um acesso a você, né? Quando, digamos, adolescente, né? Ele arruma tal coisa, faz aquilo, tudo mais, e você não está aberto para diálogo nenhum, e aquilo vai se estruturando com uma relação. Depois de anos, você acredita que teu pai não gosta de você, que ele sempre te odiou, que ele só sabe te perseguir. E quando você vai para uma terapia psicológica, de repente você volta lá para trás e descobre que aos 2 anos, eu que dei as costas para o meu pai. Uma coisinha pequenininha, que não precisava ser tão grande. Que muda um futuro todo, né? E que muda um futuro todo, porque você começa a acreditar depois, a ficar justificando, e quanto mais você volta, às vezes são pequeniníssimas coisas. Às vezes num casamento, por exemplo, é um pequeno dado que você colheu num determinado momento, porque a sua esposa, o seu esposo fez, e você percebeu o que aquilo significava, mas você nunca foi resolver aquilo, e aquilo entrou. Mas aquilo que a Adriana falou, eu achei interessante quando às vezes a pessoa faz a conta e acredita que não dá mais tempo. Mas se a gente for olhar a vida dos santos, assim, a gente vê que o que a gente tem para ser ofertado para Deus é o nosso passado. Exatamente. Né? É tudo que a gente viveu. Exatamente. Então, esse trabalho interior, esse trabalho terapêutico mesmo que a Adri está falando para a gente, ele é completamente redentor. Você muda uma trajetória para o futuro, mas também pacifica tudo que está para trás. Exatamente. O problema do não dar mais tempo é uma outra, vamos chamar assim, não diria uma mentira, mas é algo que você esquece. Quer dizer, não dá mais tempo para você viver lá para trás. Tá. Né? Agora, você pode transformar tudo isso em algo que transcende infinitamente. Né? Então, quantos casos não há de pessoas, por exemplo, que faleceu o pai ou faleceu a mãe, e você vai se relacionar muito melhor com eles depois. Porque você entra num acerto de contas com eles, e você tem uma saudade tremenda, e você só fala bem daqui. E na época você não era capaz de ter esse sentimento. Verdade. Fala para os netos, né? E os netos vão herdar uma outra visão de vô. Exatamente. Então, quer dizer, não dá mais tempo, vírgula. Quer dizer, você não é um... Agora que é o tempo, Exatamente. Né? Se você tem essa abertura para o transcendente, você não vai terminar num determinado momento, né? O tempo termina num determinado momento. Né? Você transcende, tua alma é imortal, você vai reencontrar, né? Tudo isso num outro plano, e é possível perfeitamente você ressignificar o passado à luz de uma relação presente, mesmo que a pessoa não esteja mais presente fisicamente com você. Claro que isso implica fé, implica uma série de outras coisas, mas é uma mentira você acreditar que não deu tempo, acabou, morreu, perdeu, não tem mais como resolver aquilo. Né? Que bom saber que ainda dá tempo, viu? Dá tempo, e daqui um tempinho bem curto você volta junto com a gente, tá? Até logo!
teu olhar me trouxe aqui. Já faz tanto tempo que eu me despedi. Quis outro caminho pro meu coração. Eu quis voar. Quero lhe contar por onde andei e o que sobrou de mim quando eu duvidei da primeira vez que você me olhou. No teu calar entendi, eu vim pra recomeçar. Tenho tanto pra andar, eu só preciso ouvir a sua voz. Eu não quero mais me esconder de mim mesma e nem de você. Ainda há tanta vida por viver. Você me faz capaz quando já não posso mais. Você me faz voar quando não posso nem andar. Seu amor me faz seguir quando nem sei por onde ir. Quando penso que estou só, ouço seus passos por aqui. No teu calar entendi, eu vim pra recomeçar. Tenho tanto pra andar, eu só preciso ouvir a tua voz. Eu não quero mais me esconder de mim mesma e nem de você. Você me faz capaz quando já não posso mais. Você me faz voar quando não posso nem andar. Seu amor me faz seguir quando nem sei por onde ir. Quando penso que estou só, ouço seus passos por aqui. Ouço seus passos por aqui. Estamos falando sobre mentiras existenciais. E a gente sabe que teve um determinado momento da história que os artistas começaram a mudar de rota e eles passaram a ser realistas demais. Vamos entender por quê? Por quê, Chico? Explica pra gente. A arte acabou como uma espécie de movimento de reação, né, ao que acontecia no campo intelectual em geral da filosofia e tudo mais. Então, estava falando do Descartes, né, e como a coisa se desenvolveu no âmbito da universidade. Você vê cada vez mais a ciência tomando autoridade de tudo, o espírito é expulso, Deus é expulso, nós vamos nos distanciando de todas essas coisas. A filosofia, ela passa a ser questionada para que a gente precisa dela, no final das contas, né, se a ciência vai acabar descobrindo todas as coisas. E isso é, na base, uma mentira na qual nós vamos acreditando cada vez mais. Isso vai nos distanciando muito da realidade. E aí começa vai se formando uma espécie de estrutura cultural na qual nós estamos imersos e vivendo, e na qual a gente busca um sentido para a própria existência, que a gente começa a perceber que a coisa está falseada, que começa a faltar. Então, a gente voltar lá para o século XIX, um pouquinho antes, quando existe o movimento do romantismo na arte,
Claro que é um conceito, um nome que designa vários conceitos, né? Mas em termos gerais a gente pode considerar o romantismo como uma espécie de fuga da própria realidade. A realidade começa a se tornar tão complicada, tão esquisita, de algum modo que você busca uma fuga para ela, né? A gente pode dizer que é uma mentira embelezada. Uma mentira embelezada, porque a arte ela cria a beleza. Então o romantismo, né, ela embeleza uma espécie de fuga na qual você se sente confortável ali dentro. Então o realismo ele vai desaguar no naturalismo, que é ainda digamos, um realismo ainda mais realista. Para o Brasil, para o brasileiro, o naturalismo até faz um sentido maior, porque na nossa literatura, como José de Alencar, tinha o indigenismo, quer dizer, aquela coisa das florestas, né? Minha terra tem palmeiras. A gente vai cada vez mais no sentido oposto. Enquanto a filosofia, a ciência vão para uma abstração cada vez maior, né, do eu transcendental de Kant, a literatura e a arte vai cada vez mais para uma espécie de reação. Nós precisamos da realidade mesmo. E a realidade mais próxima que nós temos é a nossa realidade mais física. Então, a descrição das cidades, a descrição das paisagens naturais passam a ser uma espécie de estrutura geral, onde os romancistas romancistas, músicos e pintores vão atuando, que dá para se enquadrar mesmo como uma reação a essa fuga da realidade, que a filosofia, que a própria ciência foi tomando. E é uma reação ao romantismo também, que quer dizer, fugida pela arte, a fuga pela arte não estava funcionando. E aí começa um outro caminho. Mas isso também não dura muito, porque chega no século XX a arte também meio que pira a cabeça também, entra com Joyce, você começa já a nem entender mais do que é que eles estão falando, uma fragmentação da consciência humana, etc, etc. Mas aí já é um outro capítulo da história. Talvez o equilíbrio vai acontecer quando a humanidade conseguir juntar as duas coisas. A ciência, que é importante, mas também a existência e o sentir e a intuição, que não é mensurável em nenhum exame, que não é mensurável em nenhuma tomografia computadorizada que faz o diagnóstico se a pessoa está sentindo ou pirando. E essa questão da ciência me preocupa muito no que tange à psicologia também, porque é muito difícil a gente mensurar, através de exames, as emoções e as questões do ser humano. Então, eu me recordo que, há um tempo atrás, talvez um ano atrás, num dos debates a respeito de aborto, lá em Brasília, uma pesquisadora da área da psicologia, que faz descobertas a respeito mesmo de vivências intrauterinas, por exemplo, de fetos. Vivências onde o feto é capaz de se recordar depois, quando adulto, coisas que viveu quando tinha, por exemplo, dias dentro do ventre, momento de concepção. Isso são questões de pesquisa, não é uma poesia isso, mas é uma questão de pesquisa. Então, esses profissionais foram chamados para colocar a sua posição. E aí entra outro lado, que é a parte estatística desse contexto do aborto, né? Tanto que na época, na Folha de São Paulo, eles colocaram assim, estão aprovando o aborto com o apoio do Conselho Federal de Psicologia. Nossa. E o Conselho, no dia seguinte, emitiu uma carta, tudo dizendo sim, né, que apoia isso, baseado em todas as estatísticas, de quantas mães morrem que querem abortar em médicos clandestinos e etc, etc. Citaram as questões do Código de Ética, isso tudo ainda da outra gestão, né? E eu não vou discordar das mortes das mães que vão para a questão clandestina, do direito do corpo, na lei não humana. Não é de todo verdade, né? Mas eu acho que falta, e aí eu puxo a orelha até de nós psicólogos mesmos, faltou naquela carta o outro lado da pesquisa, a pesquisa de o aborto é um trauma para as mães que abortaram, porque qual é a vivência, qual é a experiência que a gente vê dentro do consultório? É quase raríssimo a gente ver uma mãe que cometeu um aborto e que isso não tenha sido traumático para ela. Então, temos que crescer muito ainda para que... Mas essas mentiras vão ficando imensas, e a abrangência social é perigosíssima. E justificando muito as suas condutas, que você em outro contexto jamais faria. A própria psicologia é uma ciência muito nova, né? Ela surge quase como uma espécie também de reação. Nós perdemos nós mesmos no meio do caminho. Onde é que eu estou? Vou lá conversar com um psicólogo para ver se ele me ajuda a me achar no meio do caminho. Né? Eu ver se eu paro de mentir. A questão do aborto ela é exemplar de uma mentira existencial, porque a própria ciência, ela não, hoje, objetivamente falando, ela não sabe quando começa a vida humana. Né? Ela não sabe dizer.
Então, significa o seguinte, se tem 0,0001% de chance do feto ser um ser humano, ele tem que ser preservado, porque você não sabe. E esse 1% envolve a pílula do dia seguinte, por exemplo. Também. Porque se ele existir, e se um dia comprovarem, como comprovarem que o ovo é bom, né? E se ele existir? Aí todo mundo que tomou a pílula do dia seguinte, então pode ter cometido um aborto. Exatamente. E daí a própria palavra aborto, ela perde o significado, porque não é aborto, é assassinato. É disso que nós estamos falando, nós estamos falando de homicídio. É permitido matarmos qual a justificativa que nós vamos passando. Né? Então, quando nós vemos essas mentiras todas, a gente pode até ir chegar na década de 60 com aquela coisa do é proibido proibir, livre pensamento, eu sou dono do meu corpo, eu sou dono de tudo, eu faço o que eu bem entendo, etc, etc, etc. Essa é a regra do jogo que nós estamos jogando, no final das contas. Né? E que parece que é contra, parece que está querendo mandar no seu corpo, né? No corpo da mulher. Fala, não é bem isso. Nós estamos falando de uma outra pessoa que está aí junto com você e que você, por acaso, vai ser a mãe desse ser. É uma grande mentira. Toda a discussão que se surge depois, quando vai para cientificismos, os psicologismos, a respeito daquilo, parte de uma premissa que não é falada. Eu falo, no final das contas, nós não sabemos quando é que é gente e quando não é gente. E porque justamente não sabemos é que não devemos matar. Parece que é simples não se partir, mas quando você esquece isso, aí fica um discurso quase que de loucos mesmo. Chico, quando a gente fala de aborto, quando a gente fala de temas tão delicados, nós estamos falando de vidas que não têm força de enfrentar a sua própria realidade ou que acham que não têm força. E eu volto depois desse assunto tão denso e importante para te perguntar, quando você conta uma mentira, que caminho interior você faz para se livrar dela? Isso é uma das coisas mais complicadas. Eu acredito, sinceramente falando, como sou católico, eu acredito no Espírito Santo que te guia de volta para casa. Porque, ou alguma coisa que te acontece, né? Às vezes você passa por uma situação, um trauma muito grande. As pessoas dizem, eu tenho medo de trauma. Eu falo assim, às vezes é a melhor coisa que pode estar acontecendo na vida. Porque desmonta todas as mentiras e você vai ter que juntar os caquinhos, né? Com aquilo. A verdade liberta, mas ninguém diz que ela vai ser agradável para você. E você vai ter que lidar com aquilo de alguma maneira. Então, quando eu falo das minhas próprias mentiras, eu percebo, contando a minha própria história, que foi assim, olha, em todas não fui eu que fui atrás delas e queria saber a minha própria verdade. Eu até dizia que era isso, mas quando eu chegava perto eu dava um jeito de escantear, escapar. Foram sempre situações externas, exteriores, que me aconteceram e que me obrigavam a olhar para mim mesmo e para tudo aquilo que eu tinha feito e para aquilo que aconteceu e falar, opa, a verdade é outra. O que foi isso? É outra coisa. Então, para mim, eu sempre falo, a verdade passa pelo confessionário, porque sou católico, né? Mas Então, é uma ajuda do Espírito Santo para que ele te conduza até o lugar onde você consegue reconhecer e se livrar daquela mentira. Exatamente. E é claro que você pode mentir também, né? Você pode achar que o Espírito Santo é você mesmo, no final das contas. Mas quem tem uma vida espiritual, um mínimo de vida interior, sabe discernir quando é você que está falando e quando não é. Né? Temos muito a conversar pelo que você está vendo. E realmente, daqui a pouquinho, um breve intervalo, eu espero você de volta, tá bom? Verdade, amor, razão, merecimento. Qualquer alma farão segura e forte. Porém, fortuna, caso, tempo e sorte, tendo confuso mundo o regimento. Efeitos mil revolve o pensamento, e não sabe a que causa se reporte. Mas sabe que o que é mais que vida e morte, que não alcança o humano entendimento. Doutos varões darão razões súbidas, mas são experiências mais provadas, e por isso é melhor ter muito visto. Coisas há e que passam sem ser cridas, e coisas cridas há sem ser passadas. Mas o melhor de tudo é crer em Cristo. Esse é o nosso Camões. Soneto maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Eu vou aproveitar o embalo disso e vou ler algumas frases do livro que se tem num dos blocos, que complementa o que você está falando aí. Lá. Vamos fazer uma parceria agora aqui. Bora. Ele, então o divino, né? Tirou de mim a fé na ciência, forçou-me a descer as coisas mais simples e que estão em último lugar. Existe um saber do coração. Eu pensava e falava muitas coisas da alma. Eu analisei e fiz dela um objeto de ciência.
Por isso obrigou-me, o divino, enfim, a falar para a alma. Se não encontrar a alma, será acometido pelo horror do vazio, e o medo vai expulsá-lo com um chicote para uma cobiça cega das coisas ocas deste mundo. Não é bárbaro? E essa sabedoria que é, como ele dizia assim, existe um saber do coração, dá um esclarecimento profundo de muitas verdades. Falávamos no outro bloco a respeito do aborto, enfim. Existe uma espécie de uma intuição que diz se aquilo que eu vou fazer está certo ou errado. Às vezes os pacientes que comentamos sobre maridos, esposas que traem, se você for fuçar lá um pouquinho antes, se eles tivessem escutado essa tal dessa voz interior, diria para eles, opa, você vai fazer besteira. É exatamente isso. Normalmente eu dou aula para muitos jovens, né? E uma das doenças do século é a falta de sentido, né? Questões de vocação, sempre chega-se com esse discurso, mas no fundo o sujeito não vê um sentido para aquilo que ele está fazendo, para aquilo que ele está vivendo. Ele se sente perdido, né? Aí normalmente eu sempre digo assim, como é que você sabe que você está perdido? Porque se você sabe que você está perdido, alguma coisa você sabe. Sim. Né? Tem uma verdade ali. Você está perdido é porque você sabe para onde você está indo, para onde você está voltando. Né? Então, normalmente, quando me perguntam, como é que você faz para saber das coisas verdade? Essa sabedoria do coração vem dessas coisas. E mais ainda, não só você sabe que está perdido, como você sabe reconhecer o que não é o que você está procurando. Talvez você não saiba qual é o sentido da sua vida, mas você sabe que isso não é ainda. Não é aquilo. Eu tenho medo de pessoas que às vezes são muito inteligentes, muito estudiosos, porque é quase inevitável que chegue um momento em que quase que eles perdem a fé. Sim. Eu tenho um pavor disso. No tempo que sabedoria é essa e conhecimento é esse? No tempo que a gente vive é um risco que infelizmente muitos incorrem mesmo. Você vai com a razão, até um ponto em que ou você é Deus, meu amigo, ou você vai ter que reconhecer que tem um negócio aí que é bem maior. Eu não vejo a hora de descobrirem numa tomografia computadorizada qual é a parte do cérebro que está localizado à esperança. Sabe, eu não vejo a hora. A própria consciência em si mesmo. Se você botar no cérebro ali... Onde é que está? Onde é que está? Chico, nessa busca da verdade, que papel tem a literatura na sua vida? Para mim é absolutamente fundamental, porque a literatura, no final das contas, é a comunicação das experiências de vida, mesmo que sejam ficcionais. Essa experiência, do jeito como o escritor consegue colocar, é transparente. Então você consegue aprender pela literatura a dizer verdades, por exemplo. Porque ali você não tem os detalhes do cotidiano que no teu dia a dia você pode se perder no meio deles. Ali você tem um começo, um meio e fim, mesmo que a história seja toda trocada, e ela tem uma unidade e ela tem um sentido muito claro. Você pode não entender aquilo numa leitura, mas normalmente você tem. Então a literatura, o cinema, a arte narrativa, ela é que te ensina, no final das contas, a você contar a sua história. E se livrar das mentiras. E se livrar das mentiras, exatamente. Que coisa boa, queríamos 10 programas para te fazer perguntas, né, Adriana? É verdade. Mas a gente pode chamar ele de volta, Eu acho. Pode? Fico à disposição. Pode, senhor diretor. Ele vai deixar. Seus Muito alunos obrigada. devem aprender muito contigo. Eu espero que sim. Para que não seja uma mentira o que eu faço com eles. Né? Então, te agradecemos mais uma vez Muito pela obrigado. tua presença. Muito obrigado. E, enfim, se tornou Chico para mim também, tá muito bom? Obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela pelo tua convite. sensibilidade. Muito obrigado pelo convite. Chico, muito obrigada. Você abençoou a nossa vida muito, muito. Vamos cantar. Amém. Vamos embora. Amo os teus olhos quando já não posso olhar. Torço e me venço quando não quero mais acreditar. Respeitar teu jeito e o teu tempo de crescer. Não é sempre como eu quero, mas é como pode ser. Te reconhecer perfeito e com direito de errar. Descobrir que há força em ti, saber que dá pra continuar e poder gritar bem forte, não desista sem
Te aceito nessa hora e tenho a chance de te perdoar. Às vezes choro, mas sei que tu não podes ver. Deus é meu colo e com ele aprendo a viver. Ouço os teus segredos e dou a Deus em oração. Dou a ti o meu respeito, toda admiração. Te conhecer perfeito e com direito de errar. Descobrir que a força em ti, saber que dá pra continuar e poder gritar bem forte, não desista sem tentar. Te aceito nessa hora, te aceito nesta hora, te aceito nesta hora e sei que eu vou te perdoar.